possamos nesse momento unificar o nosso coração, nossa mente, nos preparando para a palestra do nosso irmão João Rocha, aqui à minha direita, com o tema Sede Perfeitos. Nós teremos, no final, a prece do nosso irmão Patrícia, aqui à minha esquerda, e eu estarei com vocês aqui, nesses minutos iniciais, fazendo um exórdio sobre o pedido, o sono e os sonhos, que é do Livro dos Espíritos, pergunta 400 a 405. Como a gente sempre fala, os temas aqui conversados, é interessante que cada um de vocês possam aprofundar os estudos. O exórdio é sempre um tempo curto, tem os tópicos, sempre interessantes, mas que é bom que cada pessoa possa estudar um pouco a mais. Então, aqui tem uma primeira pergunta que não mexe tanto com relação ao sono e aos sonhos, mas é uma pergunta muito interessante, que é perguntado se o espírito, quando encarnado, ele permanece de bom grado no corpo físico. A resposta que é dada é como se a gente perguntasse a um prisioneiro se ele gosta de estar na cela dele, preso. Então, porque, olha como que abre isso, e como é bom a gente refletir. E a comparação que eles fizeram, que é feita aqui, né? A gente tem, todos nós, é natural até, um medo da morte, um apego a essa vida corpórea, e ao mesmo tempo, para o espírito, ele está aqui no corpo como nós estamos, é como se estivesse preso numa cela. Então, a gente não deve esquecer isso. A gente que já estamos estudando, já estamos entendendo que a vida continua, que a vida verdadeira, digamos, é a vida espiritual, que a vida corpórea é uma transição momentânea, né? Então, nós não devemos, é por isso que eu falo, estudem um pouco mais isso para a gente se desapegar mais. Por que eles começam assim? Aí vamos entrar na parte do sono e dos sonhos. Pergunta simples, que também já foi muito conversado, debatido aqui. Se durante o sono a alma repousa no corpo? Não. O descanso é do corpo físico. Na hora que nós estamos, digamos, dormindo, o nosso corpo físico está ali na cama, ou no cochilo, na cadeira, não importa. Naquele momento, o nosso espírito, ele tem a liberdade, ele não se desliga 100% nunca, naturalmente, ele não está encarnado, mas o corpo fica ali. E o espírito tem a liberdade, até um momento para ele de alegria, porque ele não fica preso à matéria. Então, o que nós aqui já estamos sabendo? O espírito, ele não precisa, ele não dorme, ele não descansa, ele não precisa descansar. Ele está sempre em atividade. E nesse momento, durante o sono, ele, com certeza, vai reencontrar diversos outros espíritos, que podem ser desencarnados, ou podem ser de pessoas encarnadas também, que estão na mesma ocasião dele. O corpo físico daquela pessoa está repousando e os espíritos estão se encontrando. Isso acontece. Os sonhos. Muitas vezes, nesse momento, o espírito pode voltar ao passado, ele pode ter até o conhecimento de alguma coisa do futuro, então
digamos assim, autorizações, né? E nessa ocasião, por isso que muitas vezes no sonho, a gente tem aqueles sonhos confusos. Por que que tem uma diferença? Não estou falando daqueles sonhos ruins ainda, né? Porque às vezes tem aquele sonho que a gente chama de pesadelo, alguma coisa. Não estou falando nisso. Estou falando que muitas vezes a gente tem uns sonhos confusos, conturbados. Por quê? Porque naquela, digamos assim, de maneira simples, naquela mesma noite, o nosso espírito, digamos, ele pode ter tido um momento que ele, digamos, voltou ao passado, reencontrou alguns espíritos afins, voltou ao passado. Ele pode ter tido um momento mais ligado ao presente, com outros irmãos, espíritos, e ele pode ter tido alguma coisa com lampejo do futuro. Então, tudo isso numa mesma ocasião, assim, no mesmo período. E isso dá uma confusão para a gente, para ele não, ele está todo dentro da programação dele. Mas para a gente dá uma confusão, às vezes a gente quando acorda e quer tentar lembrar e diz, eu tive um sonho tão complicado, todo maluco, mas não é que seja maluco nesse sentido. Uma coisa também que a gente não pode esquecer, tem aquele ditado que diz, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. E tem outro que diz, diz-me o que pensas que eu direi com quem andas. Então, nós, na hora que o espírito está liberto, entre aspas, da matéria, com quem é que ele vai se encontrar? Com os espíritos afins. Então, se a gente está num caminho de evolução espiritual, de crescimento espiritual, a gente precisa policiar os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Por quê? Isso, nós estamos aqui encarnados, nós temos coisas a resgatar e aprender. Então, é a mesma coisa na vida corpórea, quando você participa de umas amizades que gostam de beber muito, um exemplo, e você está começando a se afastar da bebida, o que esses amigos normalmente fazem? Ele liga para você, fulano, vamos para a balada, vamos tomar um, e assim vai. Então eles ficam insistindo. Se você não tiver uma postura, você cai naquela tentação e volta por isso. Na vida espiritual, nós temos amigos do passado que são afins, que estão acostumados, e quando muitas vezes veem a gente se modificando, eles ficam insistindo da mesma forma, o exemplo que eu dei. Então, quando a gente, o nosso espírito está liberto, durante o sono, se a gente não tiver ao longo assim, da própria nossa, no momento que a gente está acordado, uma postura já que a gente está pedindo não, nós estamos assumindo, nós com certeza, nesse momento de estar liberto, nós vamos para onde? Aqui é dito uma das perguntas, aos prazeres, né, que tem um espírito que vai para aquelas zonas mais baixas. Outro assunto, por isso que é importante também nós dormir, como é sempre dito, sempre ter acordar e dormir e fazer orações, né, pedir, isso é muito importante. A oração é uma, digamos assim, uma ferramenta fortíssima e que nós muitas vezes não entendemos a profundidade que é, né. Outra coisa que é interessante que tem aqui, por exemplo, nós sabemos que espíritos evoluídos que não precisam mais encarnar, não precisariam, digamos assim, eles encarnam com uma missão, sempre, de nos ajudar a todos, a nossa evolução. Então imagine para um espírito, já, digamos assim, no outro nível, ele tem que voltar para esse plano pesado. Imagine que passar aqui, digamos, 70, 80 anos. Imagine como seria difícil isso. Aí Deus, diante da sua bondade, aqui é dito uma das perguntas, é essa parte quando o espírito, o corpo físico está dormindo, e ele tem a oportunidade de se desligar, para esses espíritos, aquilo é um momento
muito bom. Por quê? Porque ele veio naquela missão, ele encarnou num determinado corpo, cheio de problema ali, mas ele sabe que toda noite ele poderá também se, digamos assim, reabastecer dos dispositivos, porque ele se desprende da matéria e estará, digamos, com um bom espírito, uma evolução melhor. Então isso é muito interessante, esse detalhe, que é verdade. Numa missão dessa, mesma coisa que a gente, uma pessoa em uma missão dentro de um presídio para fazer o bem, só que ele vai ficar lá 30 anos a vida dele direto lá dentro. Se ele puder estar saindo, então isso é um detalhe simples, mas muito interessante. Outra coisa, o sono, um negócio muito interessante que aqui repara, se o espírito toda vez se desperta a matéria toda noite, é como se fosse na morte. Então aqui tem um detalhezinho simples assim: isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão do santo. Então, teoricamente, quando o nosso corpo físico está ali parado, ele morreu. Né? Assim, o espírito está desprendido dele. Então, essa experiência, quer dizer, o espírito não estamos falando de corpo. Então, nós somos espíritos. Então, esse momento, e como foi dito antes, na primeira pergunta desse capítulo, perguntou o que o espírito acha que está aqui nesse corpo. Comparou com uma prisão. Né? Então vamos refletir sobre isso. Como eu digo, os exórdios são tópicos. Do Livro dos Espíritos, pergunta 400 a 405. Entendeu? Vale a pena vocês darem uma aprofundada, porque o tema é interessante. E dúvidas que venham a surgir, todo final de mês tem essa parte aqui de perguntas e respostas com o Cláudio Selva, que vocês podem fazer outras perguntas também. Tá? Vamos levar nosso pensamento nesse momento para fazer a prece de início. Mestre Jesus, querido Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos, por esta oportunidade. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entendê-la, que nos ajude a assimilar os ensinamentos que aqui receberemos, e possamos, Senhor, praticá-los, ajudando a todos os irmãos que nos rodeiam, que possamos, Senhor, praticá-los para que a gente caminhe na vossa direção. Que a vossa luz, Senhor, ilumine, por favor, o nosso caminho, e que saibamos ser, como os homens do Senhor, brancos e pacíficos, caridosos e humildes. Dessa forma, pedimos permissão da início, primeira parte do trabalho desta noite, e eu passo a palavra para o nosso irmão palestrante, João Rocha. Boa noite a todos, que a paz nos envolva, Jesus nos ilumine. Pequeno probleminha técnico,
nada que não se resolva, né? Mas é uma grata satisfação, mais uma vez, estar aqui participando desse aprendizado contínuo que o contato com a doutrina nos permite, né? E o tema trazido hoje como sugestão, orientado, traz a respeito do capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Nessa abordagem, eu acho que tem aqui uma... Deixa eu ver aqui. Fazer um pequeno ajuste aqui que está fora da... Deixa eu fazer isso aí. Está conseguindo... Ok? Pronto, está ótimo. Como eu estava comentando, o capítulo 17, ele aborda o Sede Perfeitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma das obras da codificação e é de suma importância, em especial esse capítulo, né, porque ele traz essa abordagem que Kardec nos coloca e nos transmite através do ensinamento dos Espíritos a respeito das características, os caracteres do homem de bem, não é? E a gente vai entendendo um pouco mais desse modelo, né, que a gente precisa buscar internalizar, ou seja, vivenciar. Nesse capítulo é importante ressaltar, ele quando começa características da perfeição, no ser perfeitos, é uma abordagem onde é transcrito uma passagem que está no Evangelista Mateus, né? O capítulo 5. E aqui nesse slide, tentando mostrar, fala exatamente ali tem uma gravura, uma pintura de Rembrandt de um quadro do Evangelista Mateus sendo inspirado por um anjo, né? Então, até nessa temática de primeiro você procurar saber de onde vem o desenvolvimento do ensinamento que a doutrina nos traz, ele tem a abordagem do autor dessa transcrição das palavras de Jesus, que está contido no capítulo 5 do Evangelista Mateus, e que no final dele é o que nos traz essa expressão que o Cristo nos coloca, nos recomenda, né, para buscarmos a perfeição, de sermos perfeitos, né, que é o tema desse capítulo, desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é importante ver o contexto de onde ele se encontrava no capítulo 5 do Evangelista Mateus, que é uma das passagens que o Cristo nos deixou, que está contido nos Evangelhos, né? E que traz umas das, digamos assim, mensagens, né, mais confortadoras, né, de maior esclarecimento que a gente possa supor. Onde ele inicia nesse capítulo 5, né, o Cristo no Sermão da Montanha, ele inicia com ele caminha, né, também falando sobre sermos, né, o sal da terra, a luz do mundo, né, e que também nesse capítulo, antes de falar do seres perfeito, o Cristo, nessa passagem, ele coloca essa posição também clara de que ele, Jesus, já naquela época, ele não vinha aqui destruir a lei e os profetas. Bem como a doutrina espírita, ela também tem um capítulo abordando essa passagem, muito esclarecedor, principalmente para nós que começamos a ter um contato com a doutrina, que às vezes a gente vem de outras, digamos assim, doutrinas ou crenças, né, que sente um certo receio, né, quando a gente vai buscar algo novo, que às vezes por informação, por desconhecimento, a gente vê como se fosse algo contrário àquilo que a gente já
desenvolveu de certa convicção ou certa fé. Não é? Então, assim como Jesus não veio da doutrina espírita, também não veio combater o ensinamento do Cristo, nem os profetas. Ao contrário, ele veio exatamente trazer a base para que a gente compreenda melhor esses ensinamentos. E nesse desenvolvimento, no capítulo 5 de Mateus, ele faz o fechamento, que ele diz assim, afirmou não ter vindo destruir a lei ou os profetas, mas demonstrar seu cumprimento. E aí sim, finalizou dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esse fechamento dentro do capítulo 5 e vivenciando em Mateus os relatos que ele faz ali da mensagem de Jesus, das bem-aventuranças, a gente traz um pouco dessa mensagem muito mais abrangente, voltada só para aqueles que têm digamos assim, uma vivência cristã dentro das suas convicções, mas traz um exemplo de extrema significação a respeito da importância das bem-aventuranças desse Sermão do Monte, num relato e da experimentação de um exemplo, principalmente como exemplo que nós deveríamos ter nos momentos atuais, de Gandhi, um exemplo de paz, de mansidão, de firmeza nas suas colocações, mas acima de tudo pacificador, junto à não violência. E ele tem uma afirmação que ele diz, ele coloca, se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, isso vindo de uma referência que tem a sua formação dentro da crença do hinduísmo, Então, Gandhi, ele teve 2 livros que ele diz, digamos assim, condutas que ele adotou e trouxe, uma base de uma tradução lá do Bhagavad Gita, que é referente à formação dele, ao conhecimento dele, à crença que ele tinha junto ao hinduísmo, e o outro livro, que ele tomou contato quando ele foi fazer os seus estudos na Inglaterra, e aí viu o quanto o Sermão da Montanha trazia, que é exatamente essa afirmação que ele colocou. O Sermão da Montanha ele toma como uma base, as bem-aventuranças. E isso faz com que a gente, às vezes, não perceba o que temos ao nosso alcance para aprendizado e para prática. Então, nessa passagem das bem-aventuranças, entre as diversas colocações que Jesus nos traz, ele faz afirmações de extrema significação, principalmente para a gente avaliar quanto à postura da não violência. Quando ele diz assim, de uma forma afirmativa, que os mansos, os pacíficos, herdarão a terra. Então, se a gente olha e diz assim, na continuidade, quando a gente sabe desse processo contínuo, e aí conhecendo a doutrina evolutiva, diz que a terra, quem é que vai herdar? Quem vai ficar por aqui dentro desses processos que estão tendo aí já de certa purificação ou transformação que a humanidade passa? Uma das condições é a mansidão. E ele ali vai relatando, fala algo de uma postura daquele que deveríamos refletir para ter, que é aquele que é denominado, como ele diz, como Jesus coloca, Filho de Deus. São exatamente os que promovem a paz, os pacificadores. E a gente identifica, muitas vezes, situações onde é difícil você conseguir manter um equilíbrio, uma tranquilidade, não se deixar levar pelas paixões. Quantas e quantas vezes a gente não tem essas experimentações que nos tira da conduta equilibrada, e a gente vai se apercebendo do quanto digamos assim, desafiador você aqui manter a sua
condição de vida, de existência no corpo físico, no orbe do planeta, porque é uma das situações onde a gente mais vivencia, não é? Desafios em manter a nossa condição de equilíbrio, de conduta pacífica, né? Mas é um dos fatores que, um dos fatores que às vezes você vai pesquisar, olhar, estudar um pouco mais, ver referências, é que quando se diz manso, pacífico, não quer dizer passivo, não é? Aquela pessoa que às vezes vai ficar num processo, como se sabe, de acomodação. Então tem das diversas expressões, frases, né, ditas por quem vivenciou na história da humanidade, né, posturas de pacificadores, de pessoas que trabalharam pela justiça, pela paz, como o exemplo de Mahatma Gandhi, né? Mas tem uma delas também por um pastor, né, negro. A gente tem, vez por outra, referência, é fácil estudar, de Martin Luther King, que é um mártir, né, dentro da referência, não é, de exemplo de pacificador, não é, de conduta para buscar a igualdade e os direitos, e ele afirmava, não é, uma das colocações atribuídas a ele, aquela frase que diz que assim, o que incomoda não é o grito, não é, dos maus ou a violência daqueles que ainda, mas sim o silêncio dos bons, ou seja, esse contexto muitas vezes que a gente não consegue identificar nas nossas atitudes qual é a origem dela, que é a passividade. A passividade não tem similaridade com a questão de ser pacífico, né? Ser pacífico é não entrar dentro de uma conduta que gere violência, mas não quer dizer que você se omita frente, não é? E esse é um dos desafios que a gente tem. A gente vai aqui aprendendo, desenvolvendo essa percepção, e cada um tem o seu universo, as suas experimentações para ir se conduzindo, né? Então, dentro desses relatos aqui, nesse outra obra clássica, tem uma pintura exatamente representando esse momento que o Cristo, né, no Sermão do Monte, iniciava aí as bem-aventuranças e falava sobre essa conduta, né, que nós deveríamos aí observar e pautar. E dentro dessas características, ele começa dentro do capítulo 17, a passagem específica aqui, ele fala a respeito de características da perfeição, não é? Então, ele inicia, esse é um outro ponto que quando a gente começa a observar, a tomar o contato com a doutrina, começamos a identificar com clareza, com racionalidade, não é? Quais são as atitudes, não é? As ações, as escolhas que realmente fazem a diferença na nossa trajetória, né? Na nossa caminhada de vida evolutiva, sobre essas informações que vamos aí obtendo no contato com a doutrina, sobre, por exemplo, a questão da lei de causa e efeito, né? Então, quando a gente começa a se adentrar aqui à casa espírita, tomar o contato, vai ouvir, não é? Ou vai perceber muitas vezes essa expressão, a lei de causa e efeito, e vem aquela afirmação: olha, nada do que você vivencia de bom ou de ruim, de doloroso ou de, não é, feliz, é algo que você possa, não é, afirmar que não tem origem em você mesmo. Em que? Nas minhas escolhas e atitudes. Porque dentro dessa compreensão que a doutrina traz, que os espíritos nos trazem, e dentro dessa forma, né, ou seja, clara, direta, racional, que Kardec, né, trouxe da qualificação desses ensinamentos, ele vai, não é, ou seja, explicando de forma racional isso.
Aí diz assim, olha, para eu supor que um Deus, ele é justo, é único, é onipotente, é perfeição absoluta, e a gente vai começar a ver o caractere da perfeição. E ele, quando ele inicia aqui, a gente já vê na afirmação, né, em Mateus, que o Cristo colocou, ele diz assim, ó, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E a gente começa a identificar, e diz, será que é possível, né? Aí, às vezes, você quer se melhorar, encontrar um modelo que você não consegue. Então, essa afirmação, ela é uma referência relativa, porque se a gente conseguisse ser perfeito como Deus, né, seríamos também, nessa mesma expressão, não teria um Deus, teria diversos deuses, né? Então aí é um modelo, é uma linha de conduta que a gente deve procurar buscar. Então, nesse desenvolvimento a gente vai compreendendo, não é, de forma racional o que a doutrina vem nos trazer. Então, nessa passagem, ele, no capítulo 17, ele mostra exatamente essa primeira interpretação para você identificar que o seres perfeito, conforme vosso Pai Celestial é perfeito, é uma referência relativa. A gente não vai atingir esse grau de perfeição, né? Mas nós estamos numa caminhada, né? E saber assim, como é que eu me conduzo para poder eu ir nessa direção de estar, não é? Ou seja, me conduzindo para uma melhora. E ele vai aqui dentro do capítulo 17, se você vai vendo as colocações, não é? Ele explica no parágrafo 2, não é? Ou seja, que Deus possui essa perfeição infinita em todas as coisas, assim como esse ensinamento moral, seres perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, você não consegue alcançar, né? Então foi relativo. E ele ali vai desenvolvendo no final, que ele diz assim, olha, dentro desse modelo, que é o que eu procurei aqui mais destacar, dentro desse capítulo 17 no início, o que ele vai abordar, ele mostra assim, ó, ele mostra assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, pois que ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, já aqui, dentro dessa colocação e afirmação, nos chega a conduta da prática da caridade, não é? Aí nós olhamos qual é a máxima da doutrina espírita, está aqui colocada, não é? Então, Allan Kardec, quando ele fez todo o estudo, a condição lógica natural, que ele olhou e disse assim, olha, não existe para essa salvação, você quebrar essa rotina de quedas, de erros, de faltas, nenhum outro caminho de você evoluir, não é, passar para uma condição, não é, superior dentro desse progresso espiritual, que não seja a caridade. Quando ele diz aí, é excludente, ele diz, fora da caridade não há salvação. Então o caminho é a caridade, não é? E vem aqui corroborar nessa característica da perfeição, não é? Dentro dessa essência que a gente pode buscar. É a prática da caridade. Quando a gente olha isso, aí vai voltar e procurar na doutrina, porque tem ali dentro essas, não é? Porque Kardec, quando ele colocava as questões, procurava desenvolver, aprender, colocar de forma lógica, simples, direta, racional, para atender as dúvidas que a gente às vezes tem, ou a informação que nos falta para uma conclusão lógica, ele vai lá e diz assim, poxa, se a máxima é a caridade, se o ensinamento é esse, não é? Ele vai fazendo as questões, não é? Uma das questões que é dita que é a resposta mais sintética, né? Simples, menor, não é? Direta, das 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, é a pergunta que Kardec faz aos espíritos, não é? Que ali o assistiu, o Espírito de Verdade, diz assim, qual o modelo? Você tem que seguir um modelo, não é? Está no Livro dos Espíritos. Qual o modelo, né, que Deus deu para a humanidade? Não é? Qual o modelo a seguir? Não é? Aí a resposta é só uma pequena afirmação, uma palavra conhecida, que é Jesus. É o modelo que Deus colocou para a humanidade a ser seguido. Ora, quando você vê isso, já falamos ali sobre essa questão de que ele não veio destruir a lei e os profetas, a gente observa que dentro da doutrina, é uma doutrina cristã. Ele coloca o Cristo como modelo, o ensinamento, a moral do Cristo como a verdade que aqui é colocada, né? E ele ali vai o quê?
explicando para você ter um entendimento racional, lógico, não é? Renovar é uma outra expressão muito, digamos assim, conhecida para o contato com a doutrina, é a afirmação que Kardec nos traz, que diz assim, ó, a fé, né? Porque a gente sabe que a fé é fundamental, né? Se a gente tem um contato dentro da caminhada, né, do ensinamento dos discípulos do Cristo, das passagens que o Cristo traz, e Paulo está colocado a respeito da fé, da esperança e da caridade, não é? São as três virtudes, não é, principais que se busca, e a caridade seria a mais sublime delas, a mais importante, mas fala lá da fé que é necessária ter, e ele diz assim, mas Kardec fala de uma fé inabalável, não é? Ele diz assim, ó, fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Aí é uma outra condição que a gente passa a ter de entender a fé de forma racional, lógica, de tal maneira que ela nos coloca firme, inabalável, que encare frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tem que ser uma fé raciocinada, não é? Então, assim, a gente vai compreendendo dentro desse conjunto, né, dos fundamentos da doutrina espírita contidos nas obras da codificação, não é, essas informações que nos esclarecem a respeito, e a gente simplesmente valida de forma racional, forte, bota essa fé inabalável de identificar que o Cristo, não é o modelo, é o condutor. Então, no primeiro contato aí particular meu com a doutrina, vindo às vezes, que às vezes você olhar, você fica sem ter, né, o estudo, o conhecimento, gera as suas dúvidas, e Kardec, ele mostrava isso. A dúvida é importantíssima, porque a intenção e o que ele fez dentro da sua conduta é exatamente que através das dúvidas sejam lá colocadas e se busque a verdade, pelo racional, apoiado em quê? Na ciência. Tanto é que ele faz uma dessas afirmações também muito bem colocadas, que ele diz assim, ó, de todos esses ensinamentos que estão contidos na codificação, que os Espíritos nos trouxeram, que a gente aqui, né, botou a lógica, a razão, fez a metodologia, né, para aqueles que quiserem aí se adentrar, tem obra completa a respeito de como iniciou, né, o contato e o desenvolvimento da codificação por Kardec, né, onde ele vai como é que se dá o nome? Desenvolvendo, e ele bota essa expressão, essa afirmação, que ele diz assim, ó, esses ensinamentos todos que foram colocados aqui, se em alguma época adiante, né, a ciência, né, constatar, porque ciência é observação, constatação, lógico, se a ciência constatar que algum desses ensinamentos que estão contidos na obra da codificação, não é, estão em desacordo com a ciência, ele diz para ficar com quem? Com a ciência, não é? Então, é algo que ele coloca, só ali, não é você fugir digamos assim, não é do embate, é fugir de querer colocar à prova a sua fé, não, pô, é baseado, é racional, não é? Eu às vezes, não é? Você vai desenvolvendo. Eu tinha um certo receio que você vai convivendo, já tem um pouco de estrada aí no contato com a doutrina, participando dos trabalhos mediúnicos, vendo as comunicações, entendendo um pouco aí do processo, mas nesse aprendizado, e às vezes você se sente um pouco inseguro, às vezes, né, de chegar e fazer uma afirmação, né, porque eu digo assim, mas eu não sei, eu não tenho uma verdade absoluta, quem sou eu, não vou ter, estou estudando aqui a doutrina e coloco. Mas eu posso ter uma convicção, e é o que eu costumo às vezes dizer quando eu vou fazer um posicionamento a respeito daquilo que eu entendo. Eu digo assim, olha, eu não quero que você acredite, né, como verdade o que eu vou dizer. Agora tenha certeza que é aí onde você pode transparecer essa convicção, né? Acredite que eu acredito no que eu estou dizendo. Agora, se as experimentações, o estudo que eu fiz me deu essa fundamentação, e é o que eu busco, quer dizer, eu não tenho mais como, por exemplo, duvidar e constatar que essa existência no corpo físico ela é transitória, é passageira, né? E que temos uma alma e que essa alma sobrevive à morte do corpo, e que Deus existe. Embora eu possa até não
digamos assim, descrevê-lo, identificá-lo, colocar em um lado de abrangência, é a própria passagem, a primeira questão do livro dos Espíritos, né? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa foi a resposta dos Espíritos, que é o que ele dá, assim, a inteligência suprema. Aí você vai estudando, tem diversas... as obras de codificação são fundamentais, que a gente tem um contato, mas tem também diversas outras obras que vão facilitando, e você fazendo esses exercícios, você vai validando, compreendendo com as obras que nos chegaram, né, através da psicografia de Chico Xavier, não é? São de uma riqueza a nível de detalhes, de exemplificações, que a gente não consegue supor o alcance do quanto tem de informação ali instrutiva, não é? Que nos traz para uma melhor compreensão dessas questões que a humanidade busca, né? De onde viemos, para onde vamos, o que é que fazemos, como é que eu compreendo muitas desigualdades, ações, sofrimento, dor, aparente injustiça, né? E a gente vai percebendo que a gente compreende. Quando você começa a estudar e não se mantém fechado num contexto, digamos assim, reduzido, né? Esse contexto reduzido, muitas vezes a gente tem, é uma das chaves que a doutrina traz, é a questão de achar que a vida é essa daqui no corpo físico e que não tem mais nada. Aí você consegue encontrar o elo, né? Uma das questões que se diz, né, que você busca na doutrina espírita, está no livro dos Espíritos, é que diz assim, ó, a causa está no Evangelho segundo o Espiritismo também, mas são as causas, né, do sofrimento. Essas causas, se você não identifica ela no momento atual, estou com uma dor de perna porque eu dei uma topada ali e machuquei o pé, né? Se é algo que eu não identifico, essa causa, ela vai estar em épocas passadas. Aí você encontra o elo, aí vai entender a justiça e vai compreender que as leis de Deus são imutáveis, justas, perfeitas, né? Isso vai nos dando essa condição de compreensão, né? Nessas características da perfeição, né? Tem a questão da caridade, que é a máxima, e Kardec botou uma questão, né? Fez uma questão dirigida a isso. Ele disse assim, e olhe, assim, não era o Kardec, ele não foi, digamos assim, atuante, ou ele trouxe para ele as respostas, não. A conduta é de trazer, através dessas questões colocadas aos espíritos superiores, a esses que conduziam ali a parte dessa condição missionária de nos trazer a doutrina. Aí ele vai lá e faz a pergunta, ora, se a máxima é a caridade, uma das questões, a 866, não lembro bem qual, mas que está lá também dentro dessa racionalidade, ele vai e pergunta ao espírito, a equipe espiritual, diz assim, avaliando, a caridade é a máxima, está aqui colocada dos seres perfeitos, está na máxima da doutrina, então ele diz assim, mas o que é caridade? Né? Ele faz a pergunta, qual o significado da palavra caridade, conforme eu entendia, conforme Kardec entendia? Não. Quem é o modelo? É Jesus? Então ele diz assim, qual o significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Quero aprender com o modelo, né? Aos espíritos respondem também de forma direta, sucinta, lógica, que a gente vai ver em quantas passagens não tem nos evangelhos, no ensinamento da doutrina, nas mensagens a respeito dessas virtudes que deveriam estar sendo observadas e praticadas. Então ele responde, o significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí você olha lá, perdão das ofensas. Será que a gente consegue? Está de acordo com o ensinamento do Cristo, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7. É a conduta, a linha mestre, e a gente se afasta dela. Indulgência. Será que a gente tem indulgência com as imperfeições alheias? Quantas vezes a gente não nos pega, não é? Alimentando sem um sentido real de ajudar a quem possa ter um defeito? E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, não nos enganemos, não é? Não é que a gente vá ter indulgência com as imperfeições alheias e aí vai ter a caridade, não. É que quando a gente é indulgente com as imperfeições alheias, no nosso estágio, eu pelo menos muitas vezes já me peguei nessa situação, é porque em realidade eu estou evitando eu cometer um ato falho, grave, falíssimo. A pessoa não tem nem sequer defeito, nem sequer imperfeição. Eu é que estou vendo mal.
É uma passagem que o Chico, né, comenta uma vez de uma vizinha que ficava falando, né, da outra e chegava lá, conta-se, né, dentro desse contexto, que o Chico vai visitar e ela começa a falar da vizinha. A vizinha nem lava lá a roupa, né, estende a roupa, nem lava direito a roupa do marido, os lençóis, não sei o quê. Aí Chico chega junto e diz, não, pô, é teu vidro aqui, a vidraça toda que está manchada, suja, e está refletindo isso. Quer dizer, às vezes a gente está olhando lá, está apontando o outro como imperfeição e está dentro da nossa responsabilidade. A nossa percepção é que é errônea. Então, quando a gente é indulgente, a gente já evita o primeiro ato falho, que ele vai nos trazer responsabilidade. Porque não está dentro de uma outra, assim, uma expressão que às vezes a gente não raciocina muito, não consegue perceber a profundidade e a clareza quando é direto, quando Cristo nos deixou que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E ele diz, eu complemento, depois você entender que eu semeio o que eu bem entender, eu tenho livre-arbítrio. Agora a colheita, eu vou colher exatamente aquilo que eu semeio. Eu não vou plantar maçã e colher laranja, não é? Então essa é a conduta onde vem as respostas, não é, para a nossa situação, não é, hoje, ou a situação que a gente vai e observa, não é? Então na prática, na ação, quando a gente aprende, começa a tentar ser um instrumento para corrigir essas faltas, né? Então nessas características da perfeição, ele aqui acrescenta, né? Deixa eu ver se... que é o que eu estava comentando, né? A resposta da caridade. Aí, decorrendo, ele vai... Então, essa passagem aqui, na parte 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar a respeito do homem de bem, né? Para nos dar essa busca do ser perfeito, né? Quando se estuda, se lê essa passagem aqui, tem um breve resumo, né? Eu destaquei algumas, voltando nessa temática que eu acho que é importante a gente refletir, observar no momento atual, né? Ele tem diversas condutas, né? Ele começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Tem fé no futuro. Aí entra aqui um ponto, ó, tem fé no futuro. Que fé é essa que vai ser inabalável se eu tiver com a minha convicção pautada de que a vida só é essa vida corporal? Que futuro é esse? Eu não vou ter futuro, vou ter até o momento que a gente sabe que chegar a morte, ou desencarne, para aqueles que sabem que desencarnar é deixar a vestimenta, e a gente continua na mesma conduta. Então ele aqui vai colocando essas posições aí: perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda do benefício. Então ele vai discorrendo a respeito do homem de bem, que é de forma abrangente. Mais um pouco ele vai falar sobre os bons espíritos. Aí aqui era um destaque que eu queria trazer dentro dessa passagem, que ele diz assim: ó, o espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas no homem de bem, não é? Que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Então esse é um ponto. Aí às vezes a gente diz assim: não, mas até tem uma afirmação, colocação, aí entra dentro da interpretação, e aí eu acho que é questão de forma digamos assim, a gente abordar dentro da nossa forma de concluir a respeito de que a doutrina espírita, o espiritismo, né, é ciência e filosofia, mas é religião, é crença ou não, não é? Então, normalmente Kardec, dentro da conduta, de uma conduta de filosofia e de ciência. Então, às vezes a pessoa chega lá e diz: não, mas você é espírita? E é espírita cristão? Ou é espírita ou é cristão? É a mesma coisa. Eu sou cristão, sou espírita, é ser cristão. Se busca exatamente essa condição. Porque às vezes a gente pode dizer que é cristão e não segue o ensinamento de Cristo. Vai ser cristão da boca para fora? Ou não vai. Então, para você ter essa afirmação de dizer: eu estou tentando, eu estou buscando, que eu acho que seria o mais apropriado, né? Estou nesse caminho, eu quero seguir o modelo do Cristo, ainda estou aqui falho, e ele compreende isso. A gente sabe, não é que não somos aqui, não estamos ainda nessa condição de perfeição e estamos nessa caminhada. Então ele diz aqui: ó, o Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral. Não tem nada de novo, o Espiritismo não traz nada de novo, de moral nova. Não, ele só traz o que? Ele diz assim: ó, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral de quem? Do Cristo. Não é? Então ele diz aqui: ó, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam
duvidam ou vacilam. Então, muitas vezes você se afasta do ensinamento do Cristo, do modelo ou da crença que você tem dentro de uma religião específica, não importa, porque você, na lógica, não tem vacilo. Aí eu disse, não, aquilo que o cara fala, eu compreendi, eu acho que está errado. É forma de você conseguir encontrar essas respostas. E aqui ele vai nessa outra abordagem que eu destaquei, que é o seguinte: muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral. Não é? Então, muitas vezes você vem aqui e diz assim, não, eu acho que eu estou com um encosto, eu estou com uma obsessão, não importa como a gente vai denominar, vem para cá, conhece que tem algum fenômeno, não quero nem entender o que é ali se processa, mas o que eu quero é me livrar da perturbação, do incômodo, daquela dificuldade. Me livrando, eu volto à mesma atuação continuada, né? Então ele vai aqui e diz assim, ele coloca, nem seu alcance moral, ou se os compreende, quer dizer, se a gente estuda, já está aqui na conduta, olha, tem muito frequentador, a gente pode dizer, né? Da casa espírita, é como é o exemplo, né? Que aí você tem um tema assim, existe algo que é assistir aula, né? E estudar, é a diferença. Então muitas vezes a gente assiste aqui, vem aqui por centro, olha, vai, mas sai daqui, estudo nenhum, não vai compreender. Aí ele diz aqui, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Aí vem isso aqui claro, né? A pergunta que ele faz, será a falta de clareza da doutrina? Não, a doutrina é clara. Se você chegar e fosse fazer um resumo, vai dizer assim, olha, primeiro ponto, né, dessas fundamentações que você pode trazer e extrair, Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Se não acreditar em Deus, vai ficar faltando algo para compreender o resto. Aí tem a primeira questão, você entra no livro dos Espíritos, vai discorrendo ali, aí tem que usar o racional. É o que eu às vezes olho lá e que diz assim, eu tenho uma passagem, como é que se dá o nome? Um ponto que diz a respeito que pela obra se conhece o autor. Né? Ora, eu não preciso ver o autor para conhecer o autor quando eu vejo a obra dele. Quem é que fez isso? Quem fez o universo, estabeleceu isso? Eu não fui. Né? Alguém foi. É onde você vai, é um axioma. Né? Pela causa. Né? Então essa expressão é muito... Ele está lá dentro da doutrina para poder a gente refletir, pensar e começar a ter essa base construída, que é, eu acredito ou não em Deus. Eu digo que acredito e eu não internalizei, não tenho essa compreensão, não aceito, coloco, falo para agradar o que está ali no meio, mas não trouxe. O que eu quero é viver o mundano, o prazer do mundo, ficar preso aqui. A gente vai na outra. É a convicção, né? Já a certeza que temos uma alma. Ora, se eu creio em Deus e eu acredito que eu tenho algo mais do que aqui a matéria, que eu tenho uma alma que... Né? Aí depois essa alma pensa, ela pensa que raciocina, que tem inteligência, aí vem a questão, e você acredita que essa alma sobrevive à morte do corpo? É um outro ponto que faz com que a gente comece a criar essa base racional, lógica, e de repente você olha e diz, puxa, construir isso explica tudo, não é? Ou pelo menos quase tudo que a gente ainda não teve a percepção, mas nessas questões você vai encontrar resposta para um monte de situações que ocorrem cotidianas, mas a gente está preso e aí vai desenvolvendo isso. Tem outra questão fundamental que, não sei se que vai dar o tempo, a gente acabou aqui atrasando um pouco aí a condição, mas tem outra questão fundamental no livro dos Espíritos, que fala a respeito de, ora, se eu acredito que a alma sobrevive à morte do corpo, né? E vem aquela afirmação, espíritos que somos nós, no corpo ou fora do corpo, todos somos espíritos. Né? A diferença de estar com a roupagem ou sem a roupagem carnal, né? Não tira essa condição que é o espírito, que é ele que é criado lá na origem, que diz assim, Deus é justo, perfeito nas suas leis, criou todos nós, não importa se na origem tenha sido Cristo, eu, A, B ou C, quem quer que seja, Deus não cria nas suas leis, não é injusto, ele criou todos iguais, simples ignorância na origem, e conforme o aprendizado, as escolhas, o esforço, a dedicação, pelo mérito, a pessoa vai desenvolvendo as suas, não é? O seu progresso espiritual. Então assim, você vai desenvolvendo isso, e tem essa questão também muito significativa para o estudo da doutrina, que aí encontra a resposta e a gente começa a dizer, não precisa saber mais muita coisa não, que é aquela questão que Kardec faz e diz assim, os espíritos nos influenciam, né? Aí vem a resposta, né? Muito mais do que você imagina. Ora,
Eu vou parar aqui e vou ficar imaginando. Influencia muito mais do que você está imaginando. Na maioria das vezes, eles nos conduzem. Aí você começa a fazer o elo. Ora, não é? Quando eu começo a desenvolver, aí você vai para a parte prática, que é o que ele falava aqui, né? Muitos acreditam nos fatos das manifestações espíritas. Às vezes a pessoa vai para lá, vê a incorporação, vê o espírito lá, vai estudar, mas não estuda o céu e o inferno para ver a condição do espírito, que é o que dá as respostas a tudo, e você olha lá, vê, ouviu aquilo ali, ó, sair. Aí depois você para lá, se você for olhar só essa questão, você diz assim, ora, como é que eu vou lutar quando eu deixar esse corpo físico? Será que eu vou mudar a minha personalidade, a minha maneira de pensar, de agir, os meus gostos? A gente vai descobrir que não. Não é? Aí vem as obras complementares, não é? de Emmanuel, através de Chico Xavier, de André Luiz, não é? Que uma das questões que depois está lá revendo, né? Questões não, das afirmações que Emmanuel coloca, diz assim, ó, lá em 1950 e pouco, diz assim, ó, a quantidade de espíritos ligados ao orbe, encarnados e desencarnados, está por volta de 25 bilhões. Não é? Aí você diz, não, naquela época eu já deve ter uns 5, 6 bilhões de encarnados, 25 e 6, você está dizendo que é uma média de 5 para 1. Está tudo aqui assim, ó, próximo. Não é? Quando você deixa o corpo físico, é o mais comum, tem alguns casos aqui, eu vou adiantar um pouco, não é para trazer essa afirmação, mas aí para vocês buscarem desses fundamentos da doutrina, que é o que ele vai colocar, é uma exemplificação, né, que eu estava comentando aqui, existência de Deus, imortalidade, que é uma das obras, por exemplo, Sexo e Destino, que é o que eu já comentei aqui uma vez. Tem, eu acho que é o capítulo 6 da obra. Essa obra é de extrema importância. Na maioria das vezes, aqueles que leem e estudam, né, olham para a questão externa. Olha a obra e diz assim, não, fulano, o cara fez um registro lá em 1950 e pouco, de como vivia uma família onde tinha um gerente de banco, uma filha adotiva, que não era adotiva, era dele, não é? com uma empregada que ele tinha dentro da casa antes, mas a esposa recebeu, mesmo sabendo, e ele não sabia que a esposa sabia, nem ele tinha esse conhecimento, que era a filha dele, né? Tem a filha natural, e ele vai trazendo o cotidiano. Nesse contexto, André Luiz, os guias, né, os mentores que estavam orientando André Luiz, ele vai fazendo um relato, né? Aí ele fala aí nessa residência, quando André Luiz, como espírito, acompanhado, né, dos orientadores, ele vai observar, para se adentrar e conhecer o problema que está ali ocorrendo, a residência dessa família. E quando chega lá, não é, o Cláudio, né, que é digamos assim, o chefe de família, que era o gerente de banco, ele tinha chegado no banco, chegou na residência, né, e chegou, tinha aquele, que é comum às vezes, o cara tem um barzinho, né, ao lado de uísque. Ele não foi para o uísque não, ele foi sentar na cadeira e ler o jornal. Mas aí André Luiz e os amigos já, olha, observa ali. Aí já tinha dois espíritos, tinha um que residia com ele, era da residência mesmo, né, que já devia até, que você diz, pô, residia há décadas. E às vezes a gente olha e diz assim, isso é com os outros, comigo não tem. Né? E esse espírito chega ali e ele vai fazendo um relato, né? Ele diz assim, ó, beber meu caro, quero beber. Quer dizer, o espírito chega junto dele, a pessoa está lá sentada, está assistindo a TV, está vendo um jornal, mas o espírito quer beber. Aí começa a tentar entrar em sintonia para a pessoa olhar a garrafa de uísque, sentir o aroma, sentir ali o prazer, mas não estou querendo beber, não cheguei do trabalho. E ele chega ali, ele diz ali, ó, a voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade, ele vai discorrendo. Aí ele diz assim, ó, o assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude tipo hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse que se notava cometido pelo editorial que ele apressara a atenção. Quer dizer, ele estava lendo, deixou de lado e deu vontade de beber. Ele se levantou da cadeira, foi beber. Cláudio obrigou a sugestão, ele vai aqui dizendo exatamente o quanto o espírito ali começa a conduzir. Não é? E é interessante que esse espírito que residia lá com ele, que era o hóspede da casa dele, em sintonia, leva um convidado, que também tem uma residência que acompanha, que fica lá e fica um convidando o outro, né? Para ir para. Aí quando você olha e diz assim, poxa, tem 25 bilhões. Se eu fizer uma conta igual, é 5 para 1, não é? Em maior ou menor grau. Então você que não tenha 1, tenha 2, tenha 3. Aí a gente vê os relatos aqui, às vezes na tribuna, né? Cláudio ali, às vezes faz essa observação, diz, olha, quando a gente vai no motel, não é?
Aí acha, pode levar a esposa, vai lá, o que é que tem de companhia, o que é que a gente leva para casa? Num prazer que é esse. É por isso que você vê a dificuldade de se libertar dos vícios do mundo. Porque normalmente não é só a sua mente que está ali, né, dentro desse condicionamento. Você está traindo outros e está entrando nessa vibração. Então, às vezes, a gente tem até essa, não é, determinação de quando vem aqui esse programa, a gente começa a ver que tem programação, tem planejamento diferente do que a gente pensa. A gente se compromete, quer vir aqui, às vezes quer ajudar aquele que deixou, é um amigo, um irmão, uma vítima nossa que a gente precisa se reconciliar. Vem para cá para atrair ele e ajudá-lo a se libertar. O que é que acaba ocorrendo? Nem você liberta ele, ao contrário, você estimula a pessoa a continuar no mesmo vício. Aí isso é com violência, é com os excessos de toda forma que você possa imaginar. Então, assim, esse contato com a doutrina, ele vai dando essa conscientização. Agora, isso aqui que ele é relatado só vai fazer com que eu compreenda verdadeiramente se eu tiver o estudo dessas obras da codificação, para entender como é que é esse mecanismo, e a partir daí eu entender qual é a postura de pensamento e ação que eu faço para favorecer, para realizar o bem, né? Aquele contexto dentro dessa temática do ser perfeito, como é que eu vou me conduzir, né? Então, o desafio maior que a doutrina traz, é o que ele diz ali quando a gente passou no slide anterior, não é? Ele explica, é direto, não tem nenhum tipo de alegoria não, diz como é que a gente deveria se comportar. Agora, se a gente tem força de vontade, está lá condicionado, que é o prazer da parte do mundo, olha, não tem, cada um vai ter o seu tempo. Agora, não vamos pelo menos depois, não é, alegar desconhecimento, se eu soubesse, não, a gente começa a ter o conhecimento, não, estou aqui no dor de sofrimento, a culpa é de fulano. Não é de fulano, é uma opção de escolha de cada um. Não é? Então, aqui dentro desse desenvolvimento, ele vai falando dessa temática, que aí é um livro. Tem outra passagem bem interessante na obra aqui do nosso, não é, mestre aqui de longa data, Dr. Ciro, uma obra psicografada de Assis Chateaubriand, Além da Notícia, que ele traz essa abordagem de um relato que se tem como tema Porta Aberta. Traz a respeito da condição de um político que desencarna, que se encontra perdido, não tem ali o contexto, vai visitar lá a Câmara dos Deputados, que ele tinha sido deputado quando em vida, e de repente ele fala aqui no relato, né? Por exemplo, aqui, eu olhei para o deputado e dele me aproximei. Ao chegar perto dele, fui puxado como um ferro atraído pelo imã. Senti o seu calor e fui captando suas ideias. Foi a descoberta desse espírito, relatando o mundo espiritual para Assis Chateaubriand, o primeiro momento onde ele sentiu a sintonia com o encarnado na mediunidade. A partir daí, ele que também era um espírito político, que na época era intrigador, né, começou a se afinar e começou a fazer ampliação, digamos assim, das atitudes. Quer dizer, como espírito, depois do corpo físico, estava fazendo a mesma coisa, usando agora o corpo de outro. E ele ali vai conduzindo, ele fala, né, que até se liberta quando ele vai e encontra essa porta aberta. É uma música, né, não sei, esqueço aqui, eu já ouvi ela, fui buscar lá ouvir, que fala exatamente de Jesus, essa porta aberta que liberta, que é Jesus. E ele ficou ouvindo a música quando ele, e de repente conseguiu favorecer a sua condição para ser ajudado, assistido, né, e sair desse contexto permanente. Então, assim, você tem, né, obras, informação suficiente, clara, direta, para que a gente consiga, né, através dessa compreensão, se libertar daquilo que a gente necessitaria se libertar, e é a descoberta de cada um, né? Aí aquela afirmação, quando Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no meu entendimento, eu volto aqui a comentar, eu quero que vocês já digam a afirmação, mas tenho certeza, eu especificamente, eu acho que muitos outros que começam no estudo, vivenciam, caem, acreditam, não é? E eu acredito com essa fundamentação, é a experimentação que eu não tenho, eu especificamente não tenho como negar essa realidade. Então, basicamente, seriam esses pontos aí colocados. Nesse capítulo, ele vai falar sobre a parábola do semeador, que aí é a forma como você que está aqui hoje recebe essa informação, não é? Tem a compreensão e está dentro dessa parábola do semeador a conduta que eu vou ter. Às vezes eu conheço isso, quero me modificar, mas eu deixo de lado por causa do prazer do mundo, por causa de determinados questão da busca do mundano ainda. Aí você conhece, tem a verdade, mas não a utiliza para si, não a emprega, né? Então ele vai ali colocando, tem as instruções dos espíritos ainda,
a parte 7, 8, 9 e 10, que ele fala, o homem do mundo. O último, que é o ponto de Instruções dos Espíritos, ele fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Digamos assim, muito esclarecedor também nesse capítulo, sobre esse desafio, né? Quer dizer, você trazer ao equilíbrio, né? O corpo é sagrado, eu não posso e nem devo, né? Sem infligir, ter uma responsabilidade posterior, né? Não tratá-lo convenientemente. Que equilíbrio é esse? Tem mais a expressão, né? Corpo sã, mente sã, né? Tão bem colocada, que muitas vezes a gente, né, começa a não ter essa conduta de equilíbrio. Então, em suma, já passou um pouquinho aí do meu tempo, digamos assim, uma abordagem um pouco mais abrangente sobre esse capítulo e sobre essa conduta, né? E aqui, finalizando, tem uma passagem de Bezerra de Menezes, né? Que ele diz aqui assim: aqueles que se bastam com grão de mostarda e aqueles que necessitam do cosmo para desenvolver a sua fé. Cada um tem a sua, né? Você pode estar dentro desse intervalo. Aqueles que creem sem saber e aqueles que sentem a necessidade de saber para poder crer. Então, é uma reflexão que poderíamos aí trazer, né, para vivenciar um pouco mais dessa obra que também nos esclarece. Obrigado. Bem, meus irmãos, vamos, após a palestra do nosso irmão João, agradecemos pelas suas palavras, vamos acompanhar a prece de nossa irmã Patrícia. Mestre Jesus, imensamente estamos agradecidos pela oportunidade desses ensinamentos que foram proferidos na noite de hoje. Que possamos trazer às nossas consciências os ensinamentos que o Senhor nos deixou e que sempre está ativando em nossas vidas para que possamos aprender a cada dia e enfrentando as nossas dificuldades da melhor forma possível. Que os benfeitores espirituais dessa casa continuem a nos assistir, a nos auxiliar. Sabemos que nunca nos faltam, que sempre estão presentes em nossas vidas, onde quer que estejamos. Que a tua luz, Mestre Jesus, o teu amor e o teu amparo permaneça conosco, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Senhor, por este momento e pedimos que a vossa bondade e proteção esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Uma boa noite para todos.